Olá a todos e desde já um bom ano. Eu desejo para todos que estão em direto conosco. Este programa chama-se Você é que Decide e o objetivo é ajudar todos os portugueses a saber os direitos que têm, a compreenderem a Constituição da República. Eu sou líder e fundador da Igreja Manás, estamos em mais de 48 países, o que é. Mas também sou engenheiro civil e especializado em pontes e estruturas especiais, onde eu exerci esse cargo em África e outros países. Mas ao ser líder da igreja, ao longo dos anos, eu ficava irritado com muita coisa que via, muitas injustiças, mas mantinha-me calado. Mas recentemente não aguento, porque já faz mais de 20 anos que um juiz me ensinou a ler a Constituição e me disse que, de facto, a Constituição é escondida de propósito, até para que os novos advogados e principalmente juízes não saibam isto e assim os governantes possam fazer o que quiserem. Então deixe-me explicar o seguinte, este livro que está aqui é um livro antigo e tem duas formas, uma que é assim, a Constituição do António Costa, dos nossos governantes, só tem capa e contra capa, não tem lá nada dentro, porque ele não obedece a nada. E até dos juízes do Supremo e por aí fora, que cometem crimes gravíssimos, porque em vez de defender a Constituição, não defendem. Mas a Constituição é uma coisa fantástica, muito bem pensada e feita, e que diz basicamente o seguinte, que o nosso país é uma república democrática e que tem, vamos assim dizer, como uma empresa grande, ou uma empresa, tem 3 órgãos. Os donos do país, ou os donos da empresa, tem o Conselho Fiscal que fiscaliza os atos. Bem, a seguir é o Conselho de Administração, quem administra os bens dos donos, e depois é que tem o Conselho Fiscal que fiscaliza os atos dos gerentes. No caso de Portugal, os donos somos nitidamente nós, e quem está no Estado, seja a que nível for, ele é funcionário público, até é chamado, mesmo os juízes e generais, todos são funcionários nossos. Uns é para nos dar uma coisa, outros para defender, outros para isto, aquilo, mas todos são supostos de nos defender os nossos direitos básicos e as nossas regalias e liberdades. Hoje, quando a gente ouve aí nos noticiários e nos comentadores falar de democracia, ouve dizer que aquilo é extremista, não sei o quê, mas é tudo uma mentira pegada, porque democracia é o que está aqui escrito na Constituição. Diz que o artigo 1, a República Portuguesa, Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana. Portanto, se é baseado na dignidade da pessoa humana, você não pode ter o governo a tratar mal a polícia, como agora, nesses últimos dias, vimos. Portanto, acho muito bem que a polícia se levante e faça essas manifestações. Quando a gente vê que as pessoas estão a ser tratadas como cães, que não têm comida e que, graças a Deus, são até os restaurantes que pela porta de trás dão o que sobra do almoço e do jantar às pessoas por um tudo e meia, a gente está a ver o quê? Que estas pessoas do governo são o que a Bíblia diz das bestas do Apocalipse. Não quer saber do povo para nada. E, portanto, de dignidade humana não há absolutamente nada. Depois diz que a República é um Estado de Direito, quer dizer que é um Estado em que se baseia nas leis. E somos todos iguais perante a lei, mas sabemos que não somos nada de todos iguais perante a lei. Eu tenho uma piada, que não tem piada nenhuma, que é: se o Galamba, o ex-ministro Galamba, pode ter droga em casa, então quem lhe vendeu droga não pode ser condenado. E eu digo uma coisa, se por acaso, eu não sou a favor da droga, mas se por acaso
um indivíduo que vende a droga me pedisse ajuda, eu conseguia ajudá-lo e livrá-lo. Não é fácil. Vamos para o tribunal e eu digo ao juiz assim, bem, este homem tem tanto direito como o outro. Se o galamba tem direito a comprar, este tem direito a vender. E se o juiz disser, não, mas há uma lei que tantos gramas é válida, essa lei é inválida. Sabe porquê que essa lei não é constitucional? Porque você não pode dar mais direitos a um que ao outro. Portanto, se um tem direito... mas ele tinha 1000 quilos, se calhar são 1000 galambas. Portanto, é uma hipocrisia total. Eles não obedecem a lei nenhuma. E, portanto, não estamos em Estado de Direito nenhum. Estamos num estado de ditadura, em que quem está no governo faz negócios com o nosso dinheiro e não nos dá as coisas básicas. Agora, você tem que aprender os seus direitos e vamos daqui a bocadinho ouvir um testemunho muito recente que alguém me ouviu e que decidiu tomar a eito os seus direitos e venceu, porque a lei é para se cumprir. Depois vemos que a soberania, ou seja, os donos somos nós, e que o Estado tem que se submeter à Constituição, coisa que não faz. Vemos que a democracia é o que está aqui escrito, ou seja, a democracia é um conjunto de regras em que há direitos e há deveres e que estão regulamentados. A Constituição faz essa descrição muito bem feita e, portanto, todos temos os mesmos direitos, mas há aquelas prioridades. Muito bem. Depois temos, como eu disse, o Estado, que tem que se subordinar à Constituição, e depois temos o artigo 3, ainda o artigo 3 e o ponto 3, que diz que a validade das leis e a validade dos atos do governo ou do Estado tem que estar de acordo com a Constituição. E o que há mais aí fora é atos do governo que são completamente contrários à Constituição e são contrários, leis e tudo contrários. Ora, quando nós sabemos que temos um Conselho Fiscal que nos devia ajudar a defender os nossos direitos e regalias e liberdades, aí estaria tudo bem se eles fizessem. Quem são essas pessoas? São os juízes. O juiz do Tribunal de Contas, o juiz do Supremo, o Constitucional, e daí vai. Olha, o chefe do Estado-Maior, do Parlamento, o líder do Parlamento, o Presidente da República, que até são pessoas soberanas, mas que fazem tudo menos defender a Constituição. E, portanto, eu estou tão cansado de me pedirem ajuda e de orar e não sei o quê, e quando eu começo a ensinar algumas das coisas que eu sei, as pessoas vencem. E você também vai vencer. Aqui ao meu lado tenho o Pedro, que é um bispo, que vai contar um testemunho de alguém, não é, que soube da Constituição e que venceu. Ora. É verdade, boa noite a todos. Tem a ver com um casal de uma das nossas igrejas. Eles tinham tido uma empresa há alguns anos e tinham dívidas à Segurança Social. E essas dívidas já tinham prescrito, mas, de qualquer das formas, eles foram penhorados pela Segurança Social, nos seus ordenados e numa série de bens que eles possuíam. A situação estava em tribunal, mas nunca mais se resolvia, nunca mais ia para a frente nem para trás, mais ou menos o que é normal na nossa justiça. E eles começaram a ouvir este programa do Apóstolo sobre Você é que Decide e sobre a Constituição e começaram a ler a Constituição. Começaram a ver o que é que diz, o que é que não diz, a procurar, até que escreveram para o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral da República, puseram a questão dele, que a dívida estava prescrita, que eles estavam a ser penhorados, e também fizeram isso para a Segurança Social, também emitiram a carta com os seus direitos constitucionais para a Segurança Social. Passado 5 dias, a dívida foi saldada, desapareceu, os valores deixaram de ser penhorados e eles voltaram a ter os bens que estavam penhorados e por aí fora, sem precisar da decisão correr em tribunal. Houve uma intervenção do Estado por eles lutarem pelos seus direitos constitucionais. Muito obrigado. Esse é um testemunho de muitos que eu conheço, então em termos de homens e mulheres de negócios, então há muitos mesmo. A pessoa quando decide, a propósito, este programa não é feito só para as pessoas da minha igreja, é para toda a gente. Eu quero ajudar a toda a gente e esse é o que está no meu coração. Mas você tem que aprender os seus direitos e quando não sabe vai ter que procurar na Constituição pedir a alguém que o ajude. E hoje, felizmente, num caso destes,
certos órgãos do governo já têm medo da Constituição. Eu falo por experiência própria, porque quando a polícia invadia por ordens de políticos para fechar igrejas, etc., e eu me insurgia, aplicava a lei e eles começaram a parar de fazer práticas ilícitas. E hoje estou a ver que cada vez há mais pessoas a bem, que são pessoas de bem, e outras que têm medo por estarem em cargos públicos e exercerem crimes contra a Constituição, e, portanto, uns é porque são boas pessoas, outros é porque têm medo. Seja como for, é muito bom que isso aconteça. Há bocadinho só me faltou dizer que os tribunais são órgãos soberanos, portanto, independentes do governo, que têm que administrar a justiça em nome do povo. Os juízes dos dias de hoje é uma vergonha. Eles estão criminosos, porque eles não fazem justiça a favor do povo, fazem justiça a favor do governo. Se o governo quer que eles façam uma lei assim, e mesmo que seja inconstitucional, os juízes não fazem nada, o que é crime. E mais, diz que até os juízes têm que assegurar a defesa dos direitos e interesses dos cidadãos e reprimir a violação da legalidade. Ou seja, se alguém fizer ilegalidades, seja o Primeiro-Ministro, o Secretário de Estado, seja quem for, o juiz tem a obrigação de reprimir e castigar isso. E não é nada disso que acontece. Eu quero dizer que hoje a gente também vê esse truque de andarem a dizer o partido tal ou político tal recorre ou está a pedir conselho para o Tribunal Constitucional a favor disto. Ouça, o Tribunal Constitucional pode ser consultado, mas ele não é nenhum órgão de consultoria. Ele está acordado 24 horas por dia e ele é responsável por aquilo que se passa. Ele é soberano. Se ele vê que uma lei é injusta, ele tem que operar sozinho de livre vontade, o que não acontece. É por isso que eu vivo irritadíssimo contra os juízes. E aviso que muitos juízes vai acabar mal, porque o mundo está a mudar. Mas pronto, hoje temos aqui mais uma vez a Luísa, estamos no princípio do ano. Eu gostava que a Luísa, que sabe das leis, não é? É advogada, explique o que é que os portugueses, no início do ano, deviam saber ou procurar, para mais estamos em eleições dentro de pouco. O que é que você acha? Boa noite, Apóstolo. Olha, pegando nisso que esteve a dizer de que o povo é soberano, eu acho que a primeira coisa a fazer é mudar a mentalidade. As pessoas têm que perceber que, mais do que deveres, têm direitos. E cada direito que uma pessoa tem implica um dever para o Estado. As pessoas têm que mudar a sua mentalidade e têm que perceber que o Estado também tem deveres para consigo. Olhando para a Constituição, por exemplo, no artigo 9, fala das tarefas fundamentais do Estado. E isto é muito importante porque, por exemplo, na linha B, diz que é uma tarefa fundamental do Estado garantir os direitos e as liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático. Na linha D, fala em promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real dos portugueses, que são coisas que não estão a acontecer. E mais à frente, no artigo 81, fala em promover o aumento do bem-estar social e económico, da qualidade de vida das pessoas, em especial das mais desfavorecidas. E nós não observamos isto. E se formos ler todo o leque de direitos que a Constituição estabelece para a família, para a saúde, para a habitação e por aí adiante, nós vemos sempre que o número 1 do artigo diz que a pessoa tem direito a, e depois o número 2 vem dizer que o Estado tem o dever de. Portanto, para cada direito há um dever. Há um direito do cidadão e o Estado é obrigado a. Exatamente. É o dever. Exato. Por exemplo, se nós olharmos aqui para o 65, é um dos que eu me estou a lembrar, que é um assunto que está super em cima da mesa, que é da habitação, diz: todos têm o direito para si, para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. E depois, no número 2, diz: para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado. E isto acontece na habitação, na saúde, na família. Para cada direito do cidadão, a Constituição estabelece um dever do Estado. E por isso as pessoas têm que aproveitar este ano de 2024, saber que são soberanas, saber que o Presidente da República, o Governo, os deputados, a administração pública, os tribunais, a polícia, todos eles têm que se subordinar à Constituição
Constituição, há vontade popular e, com isso, têm que zelar pelos interesses e pelos direitos das pessoas. As pessoas têm que parar de renunciar aos seus direitos. 2024 tem que ser um ano das pessoas exercerem estes direitos e exigirem do Estado que cumpra os seus deveres, como exercendo, por exemplo, o poder político. Vamos ter eleições, as pessoas não podem ficar de fora, têm que ir. Mas mais do que isso, as pessoas também têm que os exercer e que os exigir exatamente em concreto. Ou seja, quando tem uma situação, as pessoas têm que ter essa mentalidade que o apóstolo falou. Eu sou o dono, isto pertence-me, eu tenho que tomar posse. Nós falámos naquele artigo 18, muito importante, que diz que os direitos fundamentais vinculam entidades públicas e que as entidades públicas, o Estado não pode fazer leis que retirem o conteúdo essencial de nenhum direito fundamental. E mesmo quando há privados no meio, o Estado tem que entrar para garantir que aquele privado não rouba totalmente o direito fundamental das pessoas. E 2024 tem que ser um ano para isto. Muito obrigado. Eu acho isso muito importante. O que é o quê? A consciência sua de que você andou enganado. Falaram para nós como se eles fossem o posse quer e manda. Para eles, a democracia é você vota e depois ele faz o que quer, usa o dinheiro que quer, como quer. E não presta contas a ninguém porque eles próprios compraram a polícia, compraram os tribunais, compraram as notícias, etc. Nem todos são comprados, mas é isso que eles fazem. Mas nós podemos e temos esse poder de mudar. E com as eleições, o que você pode fazer é decidir diferente. Se há 60% de como é que se diz? Abstenção, você tem que, e eu falo por mim, você tem que votar. E votar como? Olha, eu acho que votar é, mesmo que não goste de mais ninguém, há dois partidos onde você não pode votar, porque são eles os causadores de toda esta maldade terrível que não para e cada vez é pior, que é o PS e o PSD. Como é que alguém vai continuar a votar nesses dois partidos? Bem, pois não se queixe. Como eu digo aos meus amigos, ainda estou uma lambada. Se vais queixar e votas nesses partidos, ainda levas, porque é assim, para que é que estás a queixar? Portanto, você tem esse direito. Portanto, é um dever que você, mais do que nunca, tem que exercer. Quando a Luísa estava a dizer que o governo é obrigado a isto, por exemplo, você conhece alguém ou foi despejado, se você foi despejado nem deve estar a ver televisão porque deve estar numa tenda ou em casa de alguém, coitado. Mas se você conhece alguém ou familiar que foi despejado de uma casa, você pode perfeitamente escrever ao Ministério Público e dizer: eu exijo uma casa para mim. Porque o governo é obrigado a dar uma casa. E se não me dá, alguém tem que pôr esta gente na linha e pôr em tribunal e pôr preso. Porque eu tenho esse direito. A pessoa nem sequer deveria ser despejada. Porque antes de qualquer despejo, o governo deveria assegurar uma alternativa habitacional. Diz a Constituição. Na verdade, eu digo assim aos crentes da nossa igreja, mas é o seguinte: se por acaso isso lhe acontecesse, se a polícia lá fosse, você só sai se for à força. E depois vai fazer queixa-crime contra a polícia que o tirou. Porque a própria polícia, mesmo que esteja a mandato com papel e tudo de um juiz, não pode obedecer uma lei contrária. E é isso que eu ganhei à polícia, que eles faziam. Porque eu tenho que obedecer ao juiz que mandou isto. Não, tu só podes obedecer às leis do juiz que for constitucional. O artigo 272 diz que a polícia tem por funções defender a legalidade democrática e os direitos dos cidadãos. Exatamente. Portanto, quanto mais você está em direto comigo entender esta verdade, você é um dos donos. Agora, eu não sou contra as leis, eu sou 100% a favor das leis e eu gosto imenso da Constituição. O problema é que ela está completamente adulterada. E nós podemos, só nós é que podemos, coletivamente, ganhar os nossos direitos de volta. Porque eles são obrigados. Você começa a ficar enojado de tanta maldade. Eles usam os dinheiros para negócios. Agora é dos comboios, do CTT, do hidrogênio, de tudo e mais alguma coisa. Mas para aquilo que eles são obrigados a fazer, não fazem. Com o teu dinheiro e com o meu. Compram empresas, compraram bancos, enfim. E ninguém lhes pega. Portanto, os próprios juízes, você tem que se pôr na linha, porque eu vou fazer queixa lá fora e vocês, se calhar, vão ser chamados à pedra. Bem, aqui ao meu lado tenho o João Dias,
que João também... Dias, não, o João Pinto. João Pinto. E o que é que você tem a dizer no início disto? De facto, aquilo que a Luísa está a dizer é quase o slogan para este ano. E eu sei de uma história muito interessante que foi contada por um dos convidados do programa que eu apresento, que foi candidato à presidência da República, que é o engenheiro Henrique Neto. O engenheiro Henrique Neto foi até a uma determinada Câmara para pedir o dístico de residente para o seu carro. Então estava lá na Câmara, nos serviços, a pedir o dístico e tal. De repente a senhora está a colocar os dados todos, de repente a senhora diz, mas o seu carro é elétrico. Sim. O carro elétrico é só na internet. Só na internet, não posso fazer aqui. Não. Pois, então como é que eu faço? Vá lá à internet e depois onde é que eu venho buscar o dístico? Aqui. Desculpe lá. Está a gozar comigo, diz o engenheiro Henrique Neto. Ou seja, fazem o cidadão ir ao mesmo sítio onde o cidadão tem que ir buscar o dístico, mas não podia preencher ali os papéis que ia preencher na internet. E então, o que é que o engenheiro Henrique Neto faz? Imediatamente apresenta a reclamação no sítio devido e, como ele tem acesso à comunicação social, escreveu um texto... Olha, remédio santo. Foi logo convidado pelo responsável da Câmara dos Estacionamentos e foi visitar e trataram logo do assunto. E mudou não só para ele, como mudou também agora para todos os outros cidadãos daquela zona. E eu relembro, por exemplo, que existem vários países europeus que se a pessoa tiver que se deslocar, aliás, é proibido a pessoa deslocar-se a outra entidade pública se onde ela estiver tiver acesso à informação que é necessário. Os cidadãos em Portugal andam tipo em carrossel das finanças para não sei aonde, para o predial, para não sei quantos, mas é uma demonstração que é necessária a nós, no momento, também reclamarmos e exercermos os nossos... Eu ouvi a sua história, fiquei a pensar assim, bem, ainda bem que ele lá na Câmara, o Presidente, ou seja quem for, que tratou do assunto como deve ser. Porque, de facto, nós portugueses somos boas pessoas e as más são muito poucas. E sempre é assim. E, portanto, eu próprio tenho experiências fantásticas quando quero um documento assim, tenho mesmo ir lá fisicamente e eu já sei onde é que vou porque já sei que ali as pessoas são como deve ser. E também outra coisa que me fala da sua história é o seguinte: quando um cidadão, seja este ou seja quem for, vai alertar para uma situação, ele faz bem, não só para ele, mas para o próximo. E se a comunidade e se os funcionários públicos estiverem neste espírito, que a grande maioria está, quem é que ganha? Ganhamos todos. Portanto, mais uma vez, quanto mais nós conhecemos as leis, quanto mais nós soubermos os nossos direitos, quanto mais os próprios entidades que estão a ocupar cargos públicos, de facto se preocuparem com o povo, porque é para isso que eles lá estão, quem é que ganha? Ganhamos todos nós. E, veja, por exemplo, agora, estamos numa situação caótica de saúde. É muito mal mesmo. Quer dizer, nem há mais palavras para dizer, não é? As pessoas estão a morrer e os homens estão para ali com mentiras e gastam dinheiro e tudo mesmo na saúde. Quando a gente está a ver que as pessoas passam fome, que não têm casa, eles não ligam nenhuma, é muito mal. Então, se nós formos este ano votar e não ficarmos em casa e votarmos, nem que seja contra este, votem qualquer coisa menos deste, você vai ver que de certeza que tudo vai mudar. Porque pior que isto é impossível. E estes que estão lá não querem mudar. Você ouve o Nunes, o Pedro Nunes. O que é que ele fala? A mesma pataquada, ele não fala nada. Como se ele não tivesse lá estado também. Parece que ele esquece, está a ver? Aqueles esquecimentos de alfaiate, como convém esqueço. Ele é culpadíssimo de todo o estado de degradação em que nós estamos. Nós não estamos num estado de direito, estamos num estado de ladruíce. Portanto, você tem que se lembrar de onde é que viemos, como é que nós estamos e pode exercer esse seu direito. E, portanto, é isso que eu exijo. Em relação aos médicos, acho muito bem que eles resistam a toda a maldade que lhes andam a fazer. Aos polícias, amém, que façam essa resistência, porque é muita maldade, muita pouca vergonha. E a vocês portugueses, olha, que tenham um bom ano, peguem em Jesus Cristo, venham à igreja, andem com Deus e peguem na Constituição e apliquem a Constituição. E por hoje não me resta dizer mais nada. Muito obrigado a vocês dois e que, de facto, um bom ano. Que Deus abençoe a vocês todos.